E galera, parece que a WWE está começando em 2026 com uma saída bastante significativa do seu roster, já que um dos seus lutadores mais respeitados dentro do ringue pode estar de saída da empresa. Apenas 2 semanas após perderem os cinturões de duplas no SmackDown, começaram a circular relatos indicando que Tommaso Ciampa não pretende assinar um novo contrato com a WWE e que deve deixar a empresa quando seu vínculo atual chegar ao fim. Se isso se confirmar, será uma perda enorme e até surpreendente para a empresa. Ciampa sempre foi visto como um dos lutadores mais intensos, críveis e tecnicamente sólidos de todo o elenco, desde a sua ascensão no NXT como uma das figuras mais importantes da história da marca, passando pela rivalidade brutal com Johnny Gargano até a sua transição para um main roster. Ciampa quase sempre entregou performances de altíssimo nível quando teve a chance. No entanto, apesar de todo o seu talento, sua passagem pelo elenco principal nunca atingiu o potencial esperado. Lesões, pushes interrompidos e decisões criativas questionáveis marcaram sua trajetória tanto no Raw quanto no SmackDown. A reunião do DIY e a recente conquista dos títulos de duplas pareciam finalmente colocar Ciampa no caminho certo, mas a perda rápida dos cinturões apenas reforçou a sensação de que a empresa não o enxerga como prioridade a longo prazo. Para alguém que já deu tanto à empresa, inclusive lutando após sérios problemas no pescoço que quase encerraram a sua carreira, a ideia de sair da WWE não parece um risco, mas sim uma oportunidade de recuperar liberdade criativa e propósito profissional. Nesse ponto da sua carreira, Ciampa não precisa provar o seu talento. Ele precisa de direção consistente, histórias relevantes e respeito como performer. E caso Ciampa realmente deixe a empresa, sua saída levantará questionamentos importantes sobre como a empresa lida com talentos veteranos que não são tratados como top stars, apesar de toda a credibilidade que possuem. Ao mesmo tempo, isso abre espaço para que Ciampa brilhe em outro lugar, seja com um estilo mais próximo do NXT em outra empresa, no circuito independente, ou até mesmo em uma nova fase na IW ou talvez até no Japão. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, nada foi confirmado oficialmente. Se a passagem de Tommaso Ciampa pela WWE estiver realmente chegando ao fim, isso encerraria um dos capítulos mais influentes da história do NXT. E ao mesmo tempo em que poderia dar início a uma nova e muito interessante fase da sua carreira no mundo da luta livre. Mas antes, galera, antes da gente continuar aí o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo para dar aquela moral marota pra gente aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. E como eu falei anteriormente para vocês, galera, Ciampa aparentemente está com os dias contados na WWE. E de acordo com um relatório divulgado na internet, o futuro do ex-campeão do NXT na empresa parece cada vez mais incerto. Os detalhes exatos sobre o que levou a essa possível saída ainda não estão claros, mas o que se sabe até o momento é que Ciampa deixará a WWE quando seu contrato atual expirar, caso nada mude até lá. E isso, meu povo, chama bastante atenção, especialmente por se tratar de um lutador que por muito tempo parecia estar sendo preparado para trabalhar diretamente sob a liderança de Triple H por muitos anos. Ciampa sempre foi visto como um dos talentos mais confiáveis, intensos e respeitados dos bastidores, além de ser uma peça fundamental na história do NXT. Com poucas informações concretas além da iminente saída, existem alguns caminhos possíveis que podem ter levado a essa situação. Um deles é que Ciampa tenha recebido uma proposta de renovação, ou até mesmo um novo contrato, mas não conseguiu chegar a um acordo com a empresa em relação aos termos, seja por questões financeiras, duração do vínculo ou direção criativa. As partes podem simplesmente não ter se entendido. Outra possibilidade, talvez ainda mais preocupante, é que Ciampa sequer tenha recebido uma oferta de renovação. Sob a gestão da TKO, esse tipo de abordagem tem sido cada vez mais comum. Diferente da era de Vince McMahon, em que muitos talentos eram liberados oficialmente, agora a empresa parece preferir apenas deixar contratos expirarem.
informando aos lutadores que não haverá renovação quando o acordo chegar ao fim. Seja qual for o motivo, tudo indica que a passagem de Tommaso Ciampa na WWE está muito próxima do fim, o que seria uma saída marcante para alguém que ajudou a moldar a identidade moderna do NXT. Caso isso se confirme, a luta livre mundial pode ganhar o nome de peso disponível no mercado, alguém com credibilidade, experiência e ainda muito a oferecer dentro do ringue. E uma coisa que provavelmente vocês vão concordar comigo é que Tommaso Ciampa parecia que ia ficar na WWE para sempre. E embora essa possibilidade ainda exista, o histórico de Tommaso Ciampa, especialmente o mais recente dentro da WWE, faz com que essa decisão soe estranha por parte da empresa. Ainda mais quando se espera que Triple H esteja entre as principais figuras responsáveis por esse tipo de escolha. E como já foi mencionado, Ciampa sempre foi um dos favoritos de Triple H desde os tempos do NXT. Ele foi uma peça-chave nos últimos anos da era Black and Gold, sendo tratado como um dos pilares da marca. E justamente por isso é surpreendente que Ciampa nunca tenha alcançado um patamar mais alto no roster principal, especialmente agora com Triple H no comando criativo. E muitos imaginavam que sob essa liderança, Ciampa teria finalmente o reconhecimento e o espaço que construiu no NXT ao longo dos anos. Porém, é justamente aí que pode estar o motivo da sua saída. Existe a chance de que essa tenha sido uma decisão tomada pelo próprio Tommaso Ciampa, frustrado por não ter sido utilizado da forma que imaginava após sua transição definitiva do NXT para um main roster. Apesar do respeito nos bastidores e de alguns momentos de destaque, ele nunca chegou a ser tratado como uma prioridade real no Raw ou no SmackDown. Além dos motivos da saída, outro ponto que segue indefinido é quanto tempo exatamente ainda resta no contrato atual de Tommaso Ciampa. E é exatamente isso que vai determinar por quanto tempo ainda o veremos na programação da WWE. Sem uma confirmação oficial, tudo ainda é mera especulação. Ciampa foi promovido ao main roster em abril de 2022, e é razoável supor que naquele momento ele tenha assinado um contrato padrão de elenco principal, possivelmente com duração de 3 anos. Vale lembrar que o ex-campeão de duplas ficou cerca de 8 meses afastado por lesão, entre o fim de 2022 e o início de 2023. Caso esse tempo tenha sido adicionado ao seu contrato final, algo relativamente comum, isso empurraria o vencimento do acordo para o início de 2026. E se essa linha do tempo estiver correta, estamos realmente entrando nos últimos capítulos da trajetória de Tommaso Ciampa na WWE, a menos que algo mude drasticamente nos bastidores. Mas agora, galera, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham aí dessa situação de Tommaso Ciampa atualmente na WWE? Você acha que ele vai acabar ficando ou você acha que ele simplesmente vai meter o pé? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então galera, também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!